Glória a Deus. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é lindo. Como a presença dEle é real. É palpável. Ele nos permite sentir nessa nossa carne tão pecadora. Ele permite nos sentirmos. Que a gente sinta a santidade dEle. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra em Atos 17. Quem quer viver o novo de Deus? Esteja no lugar certo. E vocês estão aqui hoje, nós estamos aqui hoje no lugar certo para receber o novo de Deus. Aleluia. É o máximo de luz mesmo. Irmãos, nós iremos passear por alguns lugares da Bíblia, rever algumas histórias dos nossos irmãos aqui na Bíblia, amém? Então vamos começar por Atos. Olha o que o Senhor diz. A palavra de Deus diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Aleluia. O que nós aprendemos, igreja? 26. 17 e 26. Vamos ler novamente. Atos 17, 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, igreja, entendemos que Deus determinou lugares para todos, lugares exatos e tempo certo para todas as coisas. Precisamos clamar por esse entendimento, por esse discernimento do Senhor, para que a gente seja sensível e saiba o lugar exato onde devemos estar em todo o tempo. E estar no lugar certo, irmãos, é uma chave importantíssima para que a gente entenda e receba o novo de Deus em nossas vidas. Em Gênesis 1, Deus primeiro criou um lindo lugar, um jardim. E depois Deus criou o homem, Adão. E em Gênesis 2, Deus colocou Adão dentro do jardim. Deus plantou Adão em um lugar lindo. O que aprendemos com isso? Que Deus nunca nos deixa onde Ele nos encontra. Deus tem um lugar exato para você. Deus tem algo novo para você. Deus tinha um imenso e lindo jardim para Adão. Deus tinha um plano para Adão. E Deus tem um plano para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Por isso estamos aqui, com sede do novo de Deus. Aleluia. Mas sempre que oramos, pedimos um plano ao Senhor. Sempre que oramos a Deus pedindo a Ele: Senhor, o que Tu queres de mim? Faz em mim o Teu querer. E Deus faz, igreja. E Deus lhe apresenta um plano, um projeto. Mas sempre vem muito trabalho junto. Se vocês pensam que recebe tudo fácil, tudo de mão beijada, como diz, estão enganados. Deus tem plano, mas não é para preguiçoso. Deus tem plano para quem serve, para quem trabalha. E o novo de Deus vem para quem se dispõe e submete à vontade do Senhor. Aleluia. E toda vez
que nós nos submetemos à vontade do Senhor, ao plano de Deus, ao novo de Deus, se nós estamos no lugar certo, se nós estamos obedecendo à voz do Senhor, querendo cumprir o plano de Deus e receber o novo de Deus, sempre haverá provisão de Deus. Sempre haverá uma provisão sobrenatural. Amém? Olha lá em 1 Reis 17, 3. Vamos ver o que aconteceu com Elias. Olha o que o Senhor disse para Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens lá, para que os corvos lhe alimentem. Ou dei ordens aos corvos para que o alimentem lá. Aleluia. Queridos, durante uma época de fome, durante uma época difícil, o sobrenatural Deus veio sobre a vida de Elias. E Elias era alimentado de forma sobrenatural. Alguém já viu o corvo trazer comida? E Deus, olha o cuidado de Deus, de forma sobrenatural alimentou Elias, porque Elias obedeceu o que Deus falou. Pode usar vento, Deus pode usar qualquer coisa. Eu me lembro de um testemunho do documentário, tio, que de forma sobrenatural Deus faz o impossível acontecer. E a provisão chegou na casa dela e ela testemunha chorando, que aquele dinheiro, ela fez um monte de coisa que ela precisava, porém nunca mais deixou de ter provisão naquela casa, porque ela creu que foi o cuidado do Senhor. E em meio à simplicidade, nunca mais faltou o que comer, o que beber e o que vestir naquela casa. E eu creio que Deus usa e Deus faz do jeito que Ele quer. Deus tem um lugar de provisão para cada um de nós. Porém, quando Elias estava ali, quietinho, bebendo da água fresca, recebendo alimento, talvez ele tivesse pensado que já estava tudo tranquilo, que ele já tinha compreendido o plano de Deus. Mas Deus fala novamente com ele e fala: saia daí, Elias. Vá. Cadê? Deixa eu achar o versículo. Estou nervosa, irmãos. Vá para Sarepta, 1 Reis 17, 9. E então Elias, quando pensava que estava tudo bem, de repente o riacho seca, os corvos já não traziam mais comida. E aí que está a igreja. O que fazemos quando a fonte seca e os pássaros não voam mais? O que fazermos quando começa a faltar alimento e água? Uma coisa tenho certeza e afirmo na palavra de Deus, que quando o riacho seca na sua vida, que quando começa a faltar a provisão do Senhor, é porque Deus quer que você volte novamente à verdadeira fonte. O riacho não era a fonte de Elias. Os corvos, a comida não era a fonte de Elias. Deus era. E quando falta algo na sua vida, é porque Deus quer que voltemos novamente à verdadeira fonte, que é Ele. Amém? E então Deus fala para ele novamente, em 1 Reis 17, 9. Vá imediatamente a Sarepta. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe dê comida. Tudo dependia da obediência de Elias,
da fé de Elias, porque ele sabia que Deus teria algo novo para ele. E ele foi até lá. Porém, igreja, aceitar o novo de Deus muitas vezes não é fácil. Muitas vezes precisamos passar por cima do nosso orgulho. Elias era um profeta, um imponente profeta, um homem respeitado. Matou 450 homens profetas de Baal. Ele era muito temido. A oração dele fez descer fogo do céu. Então ele era um homem muito respeitado. E de repente Deus fala para ele ir até Sarepta e depender do favor de uma viúva. Viúva já não era uma pessoa tão admirada, devido à situação em que ela sempre, por vezes, se encontrava, muito simples. Mas Elias passou por cima. Ele poderia falar, não, mas como é que eu vou... Não, Elias sabia que Deus tinha algo novo para ele e ele obedeceu. Então, muitas vezes, irmãos, nós não recebemos o novo de Deus porque permitimos que o nosso orgulho fale mais alto. Às vezes a gente fala, quando a gente está meio cheio de orgulho, eu não preciso disso. Eu não quero fazer isso, eu não quero trabalhar ali, eu não vou para lá. Muitas vezes é o teu orgulho que te impede de receber o novo de Deus. E lá ele foi e recebeu o novo de Deus. Amém? Eu estou sentindo... Tá normal o microfone? Agora vamos ver o que Deus fez na vida de Ruth. Em Ruth 2:2. Quando ela buscava provisão de Deus. Ruth, a história de Ruth é maravilhosa. A honra, que ela deu à sogra dela. Então, quando ela buscava provisão, ela expressou a vontade dela à sogra. E olha, diz assim, 2:2. Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu olhar e achar graça. Atrás dos olhos a quem eu olhar e achar graça. Igreja, não é em qualquer campo que nós devemos viver. Não é em qualquer lugar que nós devemos viver e que nós podemos viver. Nós precisamos pedir a Deus a direção do Senhor para que a gente fique no lugar certo, mas no lugar onde sabemos que é a provisão do Senhor. Amém? Às vezes o lugar não é nem tão bonito, nem tão próspero, nem tão agradável assim. Ruth ficou em um cantinho, a palavra de Deus diz, colhendo ali as espigas. Mas trabalhando. E o sobrenatural de Deus veio. O novo de Deus veio na vida de Ruth. E de um cantinho insignificante, ela foi promovida a dona do campo todo. Além de ser a dona do campo todo, Deus proveu família, Deus restituiu a honra dela, Deus deu linhagem a ela. Aleluia! Esse é o novo de Deus. O novo de Deus é inimaginável. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus tem algo novo para todos nós. Mas para isso também precisamos, irmãos, deixar as coisas velhas. Deixar os odres velhos. Ruth deixou tudo para trás. E algo novo, maravilhoso, surpreendente aconteceu na vida dela. Eu imagino a tristeza que ela deveria ter. A família dela, o esposo dela, a casa dela, tudo ficou para trás.
E nós precisamos deixar essas coisas para trás. Enquanto ficarmos com essas coisas velhas, essas coisas do antigo homem, o novo de Deus não vem em nossas vidas. E Deus tem algo, Deus tem libertação para nós, Deus tem restauração, Deus tem promessa, Deus tem revelação, Deus tem amizades em Cristo. Deus quer revelar chamados. Deus tem algo novo, Deus quer te dar fartura, Deus quer te dar provisão. Deus quer te dar salvação. Deus tem arrependimento para nós. Nós precisamos querer e ansiar o novo de Deus. Oh, glória a Deus. Quanto mover sobrenatural o Senhor pode fazer em nossas vidas. Mas precisamos nos entregar a momentos únicos com Deus. Precisamos nos entregar a momentos de oração. O coletivo é uma bênção de Deus. Mas precisamos ter intimidade, sozinhos com Deus. Face a face. Muitas vezes nós queremos as bênçãos das mãos do Senhor. A maioria das vezes nós queremos as bênçãos das mãos de Deus. Mas Deus quer face a face. Ele é a verdadeira fonte. É Ele quem cuida de nós. Ele é a nossa fonte. Como diz o pastor Marcelo, o novo já veio. O novo já veio há mais de 2000 anos atrás. E Ele já liberou as bênçãos dEle. Tudo aqui. Basta que tomemos posse dela. Oh, glória a Deus. Estamos em processo, igreja. Mas precisamos deixar as coisas velhas para trás. E ficar no lugar certo. Para que o sobrenatural venha sobre nossas vidas. Igreja, leia a palavra todos os dias. Se alimente dela todos os dias. E o novo de Deus com certeza virá. Tenha intimidade com Deus. Nem que for um tempinho pequeno. Mas tenha. Priorize isso. Igreja, eram tantos peixes que as redes arrebentaram. Você consegue crer nisso? Não tem limite para o novo de Deus, aquilo nunca tinha acontecido. Era tanto óleo que faltaram vasilhas. Eram tantos pães e tantos peixes que faltaram cestos, alimentaram muitas e muitas pessoas, mais de 5.000, e ainda sobraram. Era um menino, um filho sendo levado, morto, sem vida, a ser enterrado. Era tristeza, aquele cortejo fúnebre. E o Senhor transformou aquilo em um momento de alegria. Ele transformou o que estava morto e reviveu. E Ele entregou aquele filho vivo para aquela família. Isso é o novo de Deus. Deus não tem limite. Deus faz o impossível a qualquer momento e em qualquer lugar. É na água, é na terra, é no deserto. Deus libera o novo de Deus a qualquer momento. Era eu, pecadora, miserável. Éramos nós, igreja, improváveis, mundanos, sujos, e o Senhor nos olhou e nos transformou e nos deu o Espírito que é santo e habita em nós. Esse é o maior novo de Deus na nossa vida. A bênção de Deus sobre nossas vidas. Você pode ir no médico, ele pode te dar aquela mudança por fora. Nariz, tira aqui, tira lá. Mas de dentro para fora é só Deus. É só Deus que transforma o nosso interior. E esse é o maior poder de Deus na nossa vida. É Deus ser capaz e querer transformar o nosso interior. É só Deus através do Espírito Santo. Esse novo de Deus todos os dias precisa ser trabalhado. Nós precisamos permitir o novo de Deus em nossas vidas. Porque senão facinho a gente retorna para o velho. Oh, Deus maravilhoso.
Porém, igreja, se nós estivermos em busca do novo, talvez a gente comece a sentir um desconforto. Porque se a gente está num lugar de conforto, está tudo bem. Muitas vezes a gente se acomoda. E está tudo bem. Você pode ficar no seu lugarzinho, do jeito que você está, mas não vai acontecer algo novo. Porque nós temos de Deus o quanto nós buscamos. E o novo de Deus, ele está sempre ligado a trabalho. Quando uma águia dá cria lá e fica os seus bichinhos ali, as aguietinhas, as suas aguiazinhas, no tempo de abrir as asas, a águia-mãe começa a tirar o conforto daquele ninho, os pelinhos de animais. E aí os gravetinhos, os pauzinhos começam a cutucar os bichinhos e rapidamente eles abrem as asas. E mais rápido ainda eles se lançam do ninho, porque o ninho já não é um lugar de conforto. E eles abrem as asas e voam. Muitas pessoas, muitas vezes nós estamos num lugar de conforto, querendo receber a comidinha da mãe ali no biquinho. Mas será que esse é o plano de Deus para nós, igreja? Que possamos abrir as nossas asas e nos lançarmos, porque cremos que o sobrenatural de Deus vem, como veio na vida de Elias, como veio na vida de Ruth e na vida de tantos outros irmãos na palavra de Deus. Amém? Nós nunca voaremos enquanto estivermos confortáveis demais. Oh, Deus maravilhoso. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, olha aí, Deus mandou ele construir um lugar e houve trabalho. E em Êxodo 40:34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Glória a Deus. Trabalho, dedicação, vale a pena. A glória de Deus desceu. Em 2 Crônicas, depois, Salomão completou o templo, né, com toda a mobília. E olha o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7:1. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquele templo. Igreja, vale a pena trabalhar para a obra, vale a pena trabalhar para o Senhor, vale a pena trabalhar na sua vida, em todos os lugares, vale a pena. Em Salmos 92:13 diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Portanto, igreja, crie raízes profundas. O lugar certo que devemos estar é junto com Deus. Cuidado com situações, com manjares que podem te afastar da presença de Deus. Eu sempre penso o que Jesus faria. Se existe um lugar na sua vida que Jesus não entraria, fuja de lá. Esse é o lugar errado. Esse é o lugar que compromete a sua vida com Deus. Esse é o lugar que pode comprometer a sua salvação. Foge de lá. Deus tem tempo e lugar certo para cada um de nós. Dizem por aí que se Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Pode até ser verdade, mas se Ele fecha, a gente fica aguardando e a gente não quer ficar muito tempo no corredor, esperando outra porta abrir. Mas esse tempo de espera muitas vezes é necessário. Esse tempo de espera pode ser o processo de lapidação na sua vida. Pode ser o processo de quebra de orgulho na sua vida. Mas que Deus abre. Amém? Obedeça ao Senhor, à vontade do Senhor. Em Salmos 37:23, o Senhor diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. O lugar certo é sempre na presença de Deus.
Satanás, quando se aproximou de Eva, foi em um momento que ela estava distante do seu marido, distante do seu protetor e longe de Deus. Quando estamos perto de Deus, o inimigo não pensa nem em se aproximar. Ele não é louco. Ele é astuto, mas louco não. Então, se você está pertinho de Deus, fique em paz, porque Satanás não vai se aproximar de você. Vocês estão prontos para receber o novo de Deus? O plano de Deus sempre tem um trabalho junto. Quando Deus deu um plano para Josué, eu não vou nem ler porque ele é longo aqui. Deus deu plano, mas deu trabalho. Marche, marche, marche. 7 dias, marche, marche, marche. E o sobrenatural de Deus aconteceu, as muralhas caíram e tudo foi. Quando Deus deu um plano para Noé também, muito trabalho. Quando Deus deu plano a Sansão, desde a gestação da mãe dele, Deus já tinha um plano na vida de Sansão. E a obediência fez nascer fruto, gerou frutos e foi bênção de Deus. Deus tem plano para cada um de nós, assim como eu e você, nós nascemos com um nome. E nós nascemos com um plano. Oh, Deus maravilhoso. Quando Naamã queria ser purificado da lepra, queria ser curado, Deus deu um plano para ele, tão simples. Vá lá no Jordão, se banhe 7 vezes. Mas o que é que impediu de início, igreja, ele conseguir a bênção dele? O orgulho. O orgulho. Algo tão simples, mas o orgulho o impediu. Ele venceu o orgulho e foi curado. Por isso que muitas vezes o nosso orgulho nos atrapalha de receber o novo de Deus. Precisamos deixar o orgulho para trás, o medo, a tristeza, as lembranças, tudo aquilo que causa dor em nós, deixemos para trás, igreja. Senão o novo de Deus não vem sobre nossas vidas. Ele está aí, o novo de Deus, ele está aqui. Quando as redes se arrebentaram de tanto peixe, Jesus estava lá. Deus estava lá. Quando faltaram vasilhas, Deus estava lá. Quando Jesus ressuscitou, Jesus estava lá. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está em nós. Vamos crer que o novo de Deus é a cada momento. Se Ele estiver conosco, o novo de Deus acontece. Não precisa ligar o ventilador, não. A palavra de Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Oh, aleluia! Confie nos planos de Deus, igreja. Deus é maravilhoso, aleluia. Confie nos planos de Deus. O novo de Deus continua sendo inimaginável. Se você tem uma luta na sua vida e não sabe como Deus vai resolver, Deus sabe. O novo de Deus faz ter dinheiro na boca do peixe. O novo de Deus faz um machado de metal flutuar na água. Muito louco, gente. Esse é o novo de Deus. Inimaginável. O novo de Deus faz o adúltero se arrepender, o ladrão se converter. O pecador ser uma pessoa maravilhosa e santa. Isso é o novo de Deus. E se a gente tiver, talvez em um lugar em que não deveria estar, talvez se a gente esteja como o filho pródigo. Quantas vezes somos o filho pródigo?
que andamos por lugares que não deveriam, andamos por lugares que não era o plano de Deus, simplesmente volte, se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Volte para o Pai. Ele espera você. Porque Deus tem algo novo a cada dia. Amém, igreja? Oh, Deus maravilhoso. O culto de domingo passado abriu esse acampamento já. Porque o novo de Deus começa com um novo coração. Nós precisamos de um novo coração. Para receber o novo de Deus, basta abrirmos um novo coração. Nos arrependermos. É um processo muito simples. Se arrependa, Espírito Santo, e Ele vem, e Ele te enche, e Ele te transforma, e Ele faz o novo na tua vida. O novo é estar na vontade de Deus, em um mundo onde jaz o maligno, onde tudo te leva para as trevas, onde o banquete é oferecido de várias formas. O novo de Deus é isso. Fique embaixo da proteção de Deus e segue o plano de Deus. Enquanto Deus está falando, vá. Enquanto o riacho está fluindo, enquanto Deus está te dando provisão sobrenatural, continue. No dia que o riacho secar, na sua vida e na minha, aguarde, porque Deus vai mudar o caminho da sua vida. Enquanto Ele não muda, fique no lugar onde está. Mas fique no lugar onde, assim como Ruth, ela encontrou graça nos olhos daquele senhor do campo. Amém? Nós precisamos orar. Quer algo novo? Comece a orar. O tema do acampamento estava incerto ainda, né? E veio há poucos dias. E eu estava em casa, bebendo água, e o Marcelo veio beber água também. E aí nós começamos a cantar uma música antiga. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. E aí não tinha tema de acampamento. E aí a gente começou a cantar junto, ele cantava um pouquinho, eu cantava, e foi. Uma semana depois, em um momento de oração e leitura da palavra, o Senhor disse algo novo. Na leitura, algo novo. E aquilo saltou, algo novo. Aí eu falei para o Marcelo, algo novo, algo novo. E aí o Senhor confirmou, viver o novo de Deus. O novo já veio, mas precisamos viver o novo de Deus. E aí surgiu o tema do acampamento, que hoje se inicia oficialmente, mas que iniciou já no domingo passado, igreja. Quer algo novo? Comece a orar. Quer algo novo? Receba o plano do Senhor. Permita. Quer algo novo? Comece a trabalhar. Quer algo novo? Creia. Obedeça. E fique juntinho com Deus. Porque juntinho com Deus o sobrenatural de Deus, a provisão, a proteção sobrenatural de Deus estará conosco. Amém? Vamos ouvir o louvor, Gui? Fique em pé, igreja. Nós vamos ouvir esse louvor. E em seguida vamos orar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão. As muralhas não resistirão.
O inimigo não suportará, é a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Novamente, algo novo sempre acontece. Algo novo sempre acontece. Quando eu começo a orar, é a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão. As muralhas não resistirão. O inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu. Arde em meu coração, explodindo Em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. Aleluia! É a unção de Deus. Comece a orar, igreja. Ore a Deus pelo novo na sua vida, pela presença preciosa dEle em cada momento. Pai, em nome de Jesus, querido Deus, clamamos, Senhor, o Teu agir em todos os momentos da nossa vida, Pai. Nos fortaleça, Deus, para podermos servirmos, Pai, para podermos entregar diante do Senhor as nossas obras, Senhor, para que elas sejam aceitas, Senhor. Oh, Deus, não é porque o Senhor talvez esteja usando nossas vidas que nós agradamos o Senhor, Pai. Nós queremos Te agradar, Senhor, sermos vistos por Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que haja, Deus, provisão sobrenatural, Pai, na vida desta igreja, Deus, em nome de Jesus. Que o Teu agir, Senhor, esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando, Pai, em tudo que formos fazer, em nome de Jesus. Pai, a Tua presença, Senhor, é onde é o nosso lugar certo, Deus. Se a Tua presença não está ali, Pai, oh, Deus, que possamos fugir de lá também, ó Deus, porque nós queremos estar onde o Senhor está, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, Senhor, revelada a nós, ó Deus, que contém, Senhor, tantas histórias, Senhor, tantos milagres, ó Deus, e maravilhas, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que nos salva, Deus. É a Tua palavra que nos liberta, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, Te damos graças, Senhor. Aceite, Deus, a nossa adoração, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus, porque sem ela, Deus, nós não somos nada, Senhor. Nós somos pecadores, Senhor. Obrigada, Deus, pelo Teu Espírito que nos convence, Deus. Em nome de Jesus, Te damos graças e graças, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Oh, Deus, que a Tua igreja, Pai, obedeça, Senhor, a Tua palavra. Que a Tua igreja, Senhor, esteja sensível à Tua voz. Que a Tua igreja, Senhor, esteja sempre no lugar certo, ó Deus, junto com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém, Jesus.